Irmãos, abramos a escritura na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios 11, 3. O apóstolo disse assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Amém. Nós vamos falar nesta noite sobre como Cristo é a cabeça da igreja, o homem é o cabeça da sua família, a autoridade moral, espiritual do homem no lar. Todas as coisas que Deus instituiu, Ele determinou um cabeça. Cabeça é aquele que pensa, que planeja, que executa, que comanda, que dá as ordens. Imagine que Deus tivesse feito as organizações e não tivesse posto um cabeça. Como seria? O caos se instalaria de imediato. E a primeira instituição que Deus realizou, executou, foi a família. Então, principalmente a família precisa ter um cabeça. O homem recebeu de Deus a incumbência de ser o cabeça da sua família. Aquele que planeja, aquele que executa, aquele que dá as ordens. Não um ditador, mas aquele que governaria a família, tendo nas mãos uma carta de regras chamada Escritura. Esse foi o planejamento de Deus. Então todos os homens casados, todos os maridos, eles têm uma responsabilidade diante de Deus de governarem suas famílias com a Escritura. E eles vão prestar contas dessa administração a Deus um dia. Já prestam aqui e muito mais vão prestar na hora do acerto de contas. Deus vai perguntar a cada um dos homens casados: como você administrou a sua família? Como você conduziu sua família? Você conduziu segundo a Escritura que eu lhe dei, ali pronto, todo o esboço, todo o script, todas as regras? Ou você conduziu a sua família como você achava, como melhor lhe pareceu, descartando completamente a minha Escritura? Então todos nós um dia vamos ouvir, nós homens casados vamos ouvir essa pergunta, vamos ser inquiridos exatamente desse aspecto. Infelizmente o que vemos hoje são as famílias destruídas, os pais já separados, os filhos ora com o pai, ora com a mãe, cada qual com seu cada um na sua, famílias desintegradas. Mas também nós temos famílias que estão juntas, mas ao mesmo tempo desintegradas. Elas vivem debaixo do mesmo teto, mas elas são famílias desintegradas. Não tem integração social, não tem integração espiritual nenhuma. Cada qual vive por si, mas estão ali debaixo do mesmo teto. Tem aquele respeito mínimo uns pelos outros, mas elas não seguem a palavra de Deus. O homem não conduz sua família conforme a palavra de Deus. Então as famílias hoje estão destruídas, irmãos. O homem que recebeu do Senhor a responsabilidade de governar a sua família com a Escritura nas mãos, tornou-se o irresponsável dos irresponsáveis, ou o maior dos irresponsáveis diante de Deus. Por isso que hoje nós temos lares sem governo. Nós temos lares constituídos de 2 homens. Nós temos lares constituídos de 2 mulheres, onde uma delas faz o papel do marido. Nós temos lares hétero, mas acéfalo. O homem, uma mulher, mas não tem cabeça. Cada um faz o que quer. O marido faz o que quer, a esposa faz o que quer, ninguém manda no outro, ninguém comanda. É um lar caótico. Também temos os lares das viúvas, irmãos. Lares das viúvas que estão desamparadas pelas suas igrejas. Também temos esses lares. Infelizmente temos esses lares. Então, o caos está na família. Se você é aquela pessoa que tem uma família regrada, não cesse de se levantar todos os dias a sua gratidão a Deus, porque você ainda tem uma família que é regida pela Escritura. Você, como comandante do lar, consegue levar sua família, conduzir sua família pelo padrão moral da Escritura. Embora isso seja raríssimo hoje em dia, até mesmo entre as famílias cristãs, mas acontece. Agradeça a Deus se a sua família for essa família. É uma família que tem cabeça, é uma família que não está acéfala, é uma família que não está no caos, porque o cabeça exerce a autoridade recebida de Deus. Nós vimos como Paulo colocou essa questão.
Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então ele colocou aqui Deus, Cristo, o homem, a mulher, e colocou-os todos dentro de um encadeamento, dentro de uma circunscrição, onde cada qual tem o seu papel, onde cada qual está ligado um ao outro. Então, quando nos toca o homem e a mulher nessa questão, isso significa dizer que se estamos ligados a Deus, se estamos ligados a Cristo, precisamos conduzir nossas famílias pela palavra de Deus, porque estamos ligados a Cristo, estamos ligados ao Pai. Então, dessa forma, irmãos, com esse título, Autoridade Moral e Espiritual do Homem no Lar, como é que a Escritura ensina o papel do homem dentro do lar? Nós vamos trazer aqui duas lições. A primeira são as responsabilidades do homem como cabeça. Quais são as responsabilidades que Deus determinou para o homem como cabeça do seu lar? Nós vamos ver pelo menos 3 responsabilidades. A primeira, ao homem cabe a provisão espiritual. Ao homem cabe a provisão espiritual. A provisão espiritual, irmãos, é a primeira citada, porque é a mais importante. As famílias que são conduzidas espiritualmente diante de Deus pela Escritura são famílias que vão bombar, como nós diríamos. Por isso que o primeiro aspecto, a primeira preocupação da Escritura é que o homem guie a sua família espiritualmente, isto é, nos caminhos do Senhor, pela palavra de Deus. Nós podemos ver em Gênesis capítulo 18, versículo 19, como Deus deixou isso claro para Abraão, que foi o patriarca da aliança, com o qual Deus fez a aliança, que um dia traria Jesus ao mundo. Então a família de Abraão deveria ser uma família que eminentemente fosse bem conduzida do ponto de vista espiritual, porque um dia o Senhor Jesus Cristo viria da descendência de Abraão. Então no versículo 19, do capítulo 18 de Gênesis, Deus disse assim: porque eu o escolhi, referindo-se a Abraão, para que ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, e pratiquem a justiça e o juízo. Ele está falando aqui só do ponto de vista espiritual, está vendo? Guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Interessante é que o Senhor fez vir Abraão, que falou a seu respeito. Como é que nós sabemos? O Senhor Jesus Cristo já veio, faz 2000 anos que ele veio. Nós estamos hoje aqui reunidos por conta da bênção que Jesus Cristo nos trouxe. Jesus que veio da descendência de Abraão. Então, por que Cristo veio? Porque estava no plano de Deus. E porque Deus escolheu Abraão e deu a ele os meios para que ele conduzisse a sua família espiritualmente, de forma correta, biblicamente. E assim um dia pudesse o Senhor vir ao mundo como de fato veio. Então nós estamos debaixo dessa bênção, porque Abraão cumpriu, ordenou a seus filhos e a sua casa depois dele. Interessante, ordenou aos seus filhos, ordenava a sua esposa, ordenava aos servos da sua casa. Mas Abraão morreu. Mas o eco dos ensinos de Abraão perduraram, permaneceram dentro da sua família, dentro da sua casa. Por isso que a ordem de Deus foi tão clara, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, mesmo quando ele não estivesse mais aqui, mesmo quando ele já estivesse morto, ainda pudesse ecoar os seus ensinos, e os seus filhos, sua descendência, se lembrando dos ensinos de vovô Abraão, de bisavô Abraão, pudessem ser conduzidos no caminho do Senhor, como de fato o foram. Também, irmãos, esse mesmo padrão foi seguido por Jacó, no capítulo 35 de Gênesis, versículos 1 e 2, a partir do versículo 1, vamos ler mais um pouco. Gênesis 35, disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Observe, faz um altar. Quando ele está dizendo faz um altar, ele está dizendo comece a me cultuar. Chame sua família, reúna sua família em torno do altar e comece a me cultuar. Então ele está falando ali, está dando instruções do ponto de vista espiritual. Versículo 2, então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam:
Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos, mudai as vossas vestes. Depois que recebeu a ordem de Deus, Jacó se reuniu sua família e sabedor que Deus não coabita com o pecado, Deus não se faz presente onde o pecado está instituído. Jacó disse à sua família: reúnam tudo que vocês tiverem que seja abominável diante de Deus. Lançai fora os deuses estranhos, os ídolos que há no vosso meio. Ele sabia que na sua família, muitas almas, 70 almas, muitas pessoas, aquelas pessoas, aqueles seus filhos, suas mulheres, escravas, concubinas, guardavam ídolos do lar, que aprenderam com os habitantes da terra, os habitantes pagãos da terra. E Jacó tinha certeza que aquilo não agradava a Deus, aquilo era abominação diante do Senhor. E ele disse: então, se o Senhor me mandou construir um altar, se o Senhor quer que eu o cultue com a minha família, se o Senhor deseja que eu conduza a minha família espiritualmente conforme Ele ordena, para o meu bem e para o bem da minha família, então, meus parentes, meus filhos, esposas, nós temos que arrancar do nosso meio tudo aquilo que seja abominação. Então reúnam todos os ídolos que vocês têm e vocês tragam para mim, que a gente vai dar fim a essas coisas. Mas não somente os ídolos, purificai-vos, purificar a mente, purificar as palavras, purificar as práticas, nada de impureza no nosso meio. Deus, Ele é santo, Ele não concorda com impureza no meio da sua família, no meio do seu povo. Purificai-vos, mudai as vossas vestes. As vestes do mundo são uns tipos de vestes diferentes das vestes dos cristãos. Os cristãos não se vestem como as pessoas do mundo. Facilmente hoje nós conseguimos ver quem é crente e quem não é. Evidentemente que todo mundo que se veste decente não quer dizer que é crente, mas todo crente deve se vestir de forma decente. As vestimentas de um cristão têm que estar de acordo com as vestimentas da justiça de Cristo que está sobre o crente. Então as vestimentas dizem respeito não somente às vestimentas externas, mas também às vestimentas espirituais, quer dizer, a nova vida que você leva a partir do momento em que você recebe Deus no seu coração. Mudai as vossas vestes. Aí versículo 3: levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Eu estava tão angustiado e eu clamei a Deus e Ele me acudiu. Agora Ele requer de mim que eu o cultue, que eu conduza a minha família pelos caminhos do Senhor. Vamos fazer isso. Vamos dar essa resposta ao Senhor. Versículo 4. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que eles pendiam das orelhas, os piercing, né? E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, quer dizer, enterrou. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que eles eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Jacó conduz a sua família do ponto de vista espiritual, segundo a minha palavra. Conduz a sua família. Jacó reúne a família e diz: olha, vamos seguir ao Senhor. Vamos começar agora reunindo tudo que não presta na nossa vida, nas nossas práticas, porque senão Deus Ele vai condenar, e vamos jogar tudo isso fora. E os parentes obedeceram. E começou a estar tudo certo. Eles começaram a viagem até El Betel, e ninguém, nenhum dos inimigos o acometeu, porque Deus já o protegeu aquela família. Também Josué procedeu da mesma forma. Josué capítulo 24, o livro que nós estamos lendo na nossa leitura diária, né? Josué capítulo 24, versículo 15, quando o povo de Israel estava numa bifurcação, se servia a Deus ou se servia aos ídolos da terra. No versículo 15 está escrito assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué tinha plena consciência que devia conduzir a sua família espiritualmente pelos caminhos do Senhor. Josué 24 e 15. Vocês podem servir aos deuses que vocês quiserem. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor.
Até os gentios, irmãos, que buscavam a Deus como que tateando, eles procuravam imitar o padrão do israelita, porque o padrão do israelita era buscar a Deus mesmo. Eles procuravam seguir as regras da retidão que Deus estabeleceu para guiar suas famílias. Havia em Jerusalém um centurião romano, ele era gentil, ele era romano, chamado Cornélio. E ele via aquela religião de Israel e ele dizia: esse povo está certo. A forma de conduzir os filhos, a forma de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. E Cornélio começou a fazer isso com a sua família também. Em Atos capítulo 10 está escrito que Cornélio fazia isso. Livro de Atos no capítulo 10, versículos 1 e 2. Diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado italiano. Ele era um centurião do imperador romano, que trabalhava a serviço do império na cidade lá em Israel, na cidade de Cesareia. Aí diz aqui o versículo 2, algumas características de Cornélio: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Ó, com toda a sua casa. Ele procurava conduzir a sua casa pelos caminhos do Senhor. Ele procurava. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. A primeira preocupação de um governador do lar deve ser conduzir sua família para Cristo. Essa é a primeira preocupação. Se isso não for feito, esse homem provavelmente conduziu sua família pelo caminho do materialismo. E ele vai amargar, irmãos, o resto dos seus dias, uma aridez espiritual, tanto da sua esposa como dos seus filhos, dos seus parentes, porque não conduziu sua família pelos caminhos do Senhor. Ele, como crente, será uma árvore frutífera, mas ao lado está aqui uma árvore seca, que é a sua esposa, cheia de galhos secos, que são seus filhos. De que adianta isso? Então a primeira responsabilidade que Deus nos dá, como maridos, como governadores do nosso lar, é fazer a provisão espiritual. A segunda responsabilidade, dentro das responsabilidades do homem como cabeça, é fazer a provisão material. O homem tem a responsabilidade de prover materialmente a sua família. Hoje nós estamos vendo, irmãos, que as mulheres têm ganhado espaço no mercado de trabalho, têm sustentado os lares, os homens têm sido desqualificados para o trabalho, né? Não têm estudado, não têm se preparado, têm ficado para trás, e eles estão cometendo erros diante de Deus em proceder dessa forma. O homem precisa ser qualificado, ele tem uma responsabilidade de fazer a provisão do seu lar. Como é que ele vai fazer a provisão do seu lar se ele não se qualificou? Por isso que nós insistimos que os crentes precisam ser aqueles melhores alunos da classe, não para soberba, não para orgulho, mas para serem qualificados. Temos dito isso aos nossos adolescentes, às crianças que estudam, precisam ser os primeiros da classe, porque estudam muito, para serem qualificados e assim galgarem posições que possam oferir lucros que sustentem condignamente sua família, porque essa tarefa cabe ao homem, fazer a provisão do lar, a provisão material do seu lar. Em Efésios capítulo 5, versículos 28 e 29, nós temos uma indicação clara desse aspecto. Embora ele esteja falando em cunho espiritual, mas não deixa de ser verdade aquilo que ele diz do ponto de vista material. Efésios 5, 28 e 29. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então, o homem, ele trabalha, ele ganha dinheiro, o seu salário, ele compra casa, ele aluga casa, ele mora debaixo de um teto, ele compra roupas para se vestir, ele compra comida para se alimentar, e ele tem que fazer isso para ele, para sua esposa e para os seus filhos. Essa responsabilidade pertence ao homem. Pelo fato de ser o cabeça da mulher e do lar, a maior parte do sustento do lar cabe ao homem. O físico do homem, meus irmãos, ele foi projetado de forma diferente do físico da mulher. Ele foi projetado de forma a suportar maior esforço no trabalho, de modo diferenciado. Ele tem maior capacidade de suportar estresses decorrentes da administração, das necessidades do lar. A mulher é mais frágil nesse aspecto, ela se desespera mais fácil. Mas o homem precisa exercer aquelas capacidades que Deus lhe deu, principalmente o controle emocional.
Deus fez o homem com maior capacidade de resistir ao desânimo. Imagine você chegar em casa, a mulher diz: Zé, hoje não tem mais nada para comer. E você olha, a cara da sua esposa está arrasada. Você olha para os meninos todos chorando: papai, queremos comer. Se você entrar em desespero, você como marido, vão todos morrerem. Você diz: segure aí que eu vou dar uma providência. O que é isso? É controle emocional. É capacidade de resistir numa situação adversa familiar. Segura aí que eu vou ali e já vem. E você vai ali, toma uma providência, toma um dinheiro emprestado, faz alguma coisa, promete devolver com trabalho, você faz alguma coisa e vem alimentar a sua família. E eles agora sentem confiança em você. Da mesma maneira, irmãos, que a igreja deve olhar somente para Cristo, como aquele que faz a sua provisão material e espiritual, assim também a esposa e os filhos olham para o cabeça, olham para você, ficam olhando, esperando de você a provisão, porque estruturalmente, desde a criação, desde a instituição da família, Deus deu a você o papel de fazer a provisão material do seu lar. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Veja o que está escrito aqui. 1 Timóteo 5, 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Tome esse alguém aqui como sendo o marido, o dono da casa. Ora, se o marido não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, não segura o lar, não sustenta o lar, não se responsabiliza, a mulher que faz tudo lá, e ele não está querendo, ele não procura saber se tem comida para aquele dia, se a conta de luz está paga, se a conta de água está paga, ele não procura saber, não quer nem saber. Ele não tem cuidado dos seus, não tem cuidado dos da sua casa. Se ele for um homem crente, o apóstolo está dizendo, ele tem negado a fé, e nesse caso tem sido pior do que os descrentes, porque a responsabilidade é dele. Você não pode delegar essa responsabilidade. Não vou nem me preocupar com o que vou almoçar, a mulher se vira aí. Não pode ser dessa forma. Não pode ser dessa forma. O homem é que tem a responsabilidade de fazer a provisão do lar. Então ele tem a responsabilidade de fazer a provisão espiritual. Em segundo lugar, fazer a provisão material. E a terceira responsabilidade, dentro da primeira lição, é que o homem tem a responsabilidade de estabelecer o padrão moral do seu lar. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias em que a maioria das famílias não tem qualquer referência moral. Não tem. Perdeu completamente aqueles aspectos mínimos da ética. Eu não falo nem na Bíblia, mas aqueles aspectos mínimos da ética que nós aprendíamos lá no colégio, na matéria educação moral e cívica. Sumiu aquilo. Não há mais respeito dentro dos lares. Do marido para com a esposa, do esposo para com a esposa, dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos. Não há mais nenhum padrão moral. Está tudo zerado, o caos está dominado. Os filhos tratam o pai de tu, gritam com o pai, gritam com a mãe. Não tem mais nenhum respeito. O que é isso? Falta de referência moral. Falta de referência moral. Por isso que Deus estabeleceu, sabedor disso, que nós nascemos embrutecidos como pedras que precisam ser trabalhadas, moldadas, como o artífice faz com a pedra. Deus disse: forme a sua família, estabeleça um padrão moral para a sua família. E também Ele deu recurso na Escritura para isso. Mas se o próprio comandante da casa não tem nenhuma moral, como é que ele vai repassar isso para a sua família? Repare que coisa, que situação difícil. Cabe, meus irmãos, ao cabeça da família estabelecer os fundamentos básicos da lei de Deus dentro do lar. Porque quando se fala em moral, você se reporta logo para quê? Para a lei moral. A lei moral de Deus. Mas se você não conhece a lei moral de Deus, se você não respeita, você não tem nenhuma consideração para com a lei, então você não tem nenhuma moral. E você também não vai repassar isso para a sua família. Mas o homem, como cabeça, ele é devedor de estabelecer primeiro a honra dos membros da sua família. Quer estabelecer a honra dos membros da sua família? Ele tem que colocar a sua esposa num lugar digno. É a sua primeira responsabilidade para dignificar a sua família, é colocar a sua esposa num lugar digno. 1 Pedro 3, 7 fala sobre isso. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar,
com discernimento, e tendo consideração para com vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Duas coisas ele diz: tenham consideração com a esposa de vocês. Segunda coisa, tratem a esposa de vocês com dignidade. Considerar a esposa, irmãos, é lidar com ela do ponto de vista social dentro do lar. Você toma as decisões, mas você considere sua esposa. Pergunte a ela qual a sua opinião, o que você acha. Ela tem capacidades que Deus lhe deu para opinar. Quando você vai comprar, quando você vai vender, quando você vai tomar decisões importantes, chame a esposa, considere sua esposa, tenha consideração para com ela. Ela recebeu certos atributos da parte de Deus que você não recebeu. E você precisa que ela opine para fazer a junção das ideias. E você junta todos aqueles dados e você vai agora para o processo decisório. E a decisão é sua, claro. Mas chame, considere sua esposa. Eu faço as coisas lá, eu só faço comunicar os resultados. Quando comunica? Não pode ser dessa forma. A esposa precisa ser considerada, sim. E a outra coisa que ele diz aqui: trate-a com dignidade, como parte mais fácil. Trate-a com dignidade. Dignidade requer que você tome a sua esposa como alguém digna, alguém que tenha crédito, alguém que mereça respeito. Por isso não fale mal da sua esposa, trate-a com todo respeito. Do ponto de vista conjugal, íntimo, trate-a com dignidade. Não faça da sua esposa um bicho, um animal. Trate-a com dignidade no leito conjugal. É isso que o apóstolo está dizendo. Você fazendo isso, você está estabelecendo um padrão moral dentro do seu lar, para com a sua esposa. Mas não somente com a esposa, também para com os filhos. O cabeça da casa precisa estabelecer um lugar de dignidade e honra para os filhos. Em Efésios capítulo 6, versículo 4, o apóstolo diz assim, falando da parte de Deus: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ele diz o que você não deve fazer. E diz uma coisa que você não deve fazer. E cita duas que você deve fazer. O que é que você não deve fazer? Está provocando o filho a ira. Não provoque o seu filho a ira. Se você sabe qual é o interruptor que acende para provocar seu filho a ira, não acione esse interruptor. Porque você vai provocá-lo a ira. O que é que você vai ganhar? Não vai ganhar nada. Você vai destruir seu filho. Isso você não deve fazer. Agora, o que é que você deve fazer? Criá-lo na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina é estabelecer os limites para o seu filho. Estabeleça os limites. A criança, irmãos, imagina uma pedra que o escultor vai trabalhar. Nós temos diversas esculturas aqui, né, na nossa cidade, na Feira da Sulanca, aí pela estrada ali, na entrada do Lampião, nós temos esculturas. Quem conhece Fazenda Nova, lá está cheio de escultura. Aquelas esculturas foram feitas a partir de uma pedra bruta. O escultor, com o cinzel e com o martelo, foi esculpindo aquilo ali. Nosso filho nasce bruto, um torrão bruto. Provérbio diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. Nosso filho nasce um ser rude, sem nem preparo. Você que vai formá-lo. Você vai formar como? Se for com a escritura, ótimo. Mas se não for com a escritura, negativo, vai destruir o filho. Então é preciso moldar o filho, criar o filho na disciplina. Que é disciplina? Estabeleça os limites para ele, vai ensinando. Quando ele errar, advirta. Se ele errar a segunda vez, puna. Você não pode tratar o seu filho de igual para igual. Você é superior ao seu filho, você dá ordens a ele. Crio na disciplina. Segunda coisa, crio na admoestação do Senhor. O que é criar na admoestação do Senhor? Chame seu filho aqui para a palavra, ensine a palavra de Deus a ele. Vai ensinando a palavra de Deus desde cedo. Desde cedo ele vai tomando gosto. Da palavra de Deus. Ele vai crescendo, se lembrando de todas as histórias, contando. O judeu fazia isso com seus filhos. Sabemos que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel eram jovens de 14 anos quando foram para a corte do rei Nabucodonosor. Deram um show da palavra de Deus lá.
Jesus Cristo, aos 12 anos, deu show de conhecimento bíblico diante das autoridades mais experientes e expertas em Israel, autoridades bíblicas, especialistas da lei. Por quê? Foram criados na disciplina e na administração do Senhor. Então, o pai que dá isso aos seus filhos é um pai que está colocando seu filho num lugar de dignidade. Mas se o pai não fizer isso, está colocando seu filho na sarjeta, no lugar onde passa o esgoto. É ali que estou colocando meu filho, se eu não estiver criando meu filho na disciplina e na administração do Senhor. Muitos pais se preocupam em prover para os filhos bens materiais, bens intelectuais, bens físicos. Meu filho está numa academia, eu comprei todos os equipamentos que ele pediu, todos os suplementos de remédio para ele ficar bombado. Eu estou fazendo a provisão física do meu filho, provisão social. Coloquei meu filho no clube de xadrez, para ele aprender xadrez. E meu filho faz parte da escolinha do futebol ali, no campo, gramado. Fazendo a provisão social. Se você estiver fazendo isso, e não estiver criando o seu filho na disciplina e na administração do Senhor, você está colocando o seu filho na sarjeta. A dignidade que você está dando ao seu filho é essa. A dignidade da sarjeta. Mas se você cria o seu filho na disciplina e da administração do Senhor, você está colocando seu filho num lugar digno, porque ele está recebendo o melhor que está disponível nessa terra. Você está tratando o seu filho com as melhores instruções que alguém poderia tratar o seu filho. Se não, está tratando o seu filho como bicho. Ele como cabeça, o homem como cabeça, é devedor de estabelecer em segundo lugar o papel dos membros da sua família. Não somente colocar os filhos e a esposa em lugares dignos, mas também estabelecer o papel de cada um. Ele deve conduzir sua esposa pela submissão, porque a palavra de Deus diz aqui em Efésios 5, 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Irmão, mulher nenhuma vai ser submissa se não for conduzida, se não for ensinada. Precisa ser ensinada, precisa ser conduzida. Quem faz isso é o marido. O marido é que faz isso. A igreja tem um papel nessa questão, de ensinar lá no núcleo durante a semana, ensinar no domingo, lá a palavra de Deus, onde a igreja se reúne, mas no dia a dia, no mano a mano, é o marido que está ali com a esposa. Ele vai ter que ir ensinando a ela a submissão, a ela ser submissa a ele, como o é ao Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Ensine a palavra de Deus à sua esposa, escuta com ela, trata os temas, e ela vai aprendendo a submissão. Coloque a sua esposa no papel dela, que é ser submissa. Coloque os seus filhos também no papel deles, que é serem obedientes aos pais. Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. 80% dos crimes acontecem entre os 11 e os 26 anos. São os filhos que não foram conduzidos pelos pais, não foram estabelecidos os seus papéis dentro de casa. Os pais não fizeram isso. Eles saíram de casa, viraram cão e foram assassinados e morreram cedo. Porque Deus lhes reduziu a vida aqui na terra. Mas o filho que obedece, que aprendeu a obedecer, que o pai colocou no seu papel de obedecer, esse filho vai ter vida longa sobre a terra. Depois disso, o pai precisa agora passar para aquele padrão moral mais rigoroso. Ensinar os seus filhos os 10 mandamentos, a praticar os 10 mandamentos, ele mesmo deve praticar. Meu filho, o 5º mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe. Mas isso significa que ele deve honrar toda e qualquer autoridade. A honra e o respeito pelas autoridades, pelos mais velhos. É o 5º mandamento, meu filho. Senta aqui, eu vou lhe ensinar isso. Depois vai falar sobre o 6º mandamento: não matarás. Nesse ponto o pai precisa dizer ao filho: meu filho, olha, precisamos ter uma harmonia entre os membros da família. Porque a falta de harmonia é um tipo de assassinato. A falta de harmonia na família é um tipo de assassinato. Precisamos ter harmonia entre os membros da família.
Precisamos ter um espírito de solidariedade para com as pessoas fora do nosso lar. Aquele espírito de solidariedade. Precisamos ter ações e reações cristãs. Evitar agredir qualquer pessoa, porque isso transgride o sexto mandamento. Não matarás. Precisa ensinar sobre o sétimo mandamento, meu filho. O sétimo mandamento diz, não adulterarás. Sabe o que é que isso quer dizer? Você deve se vestir de forma decente. Vista-se de forma decente. Tenha uma linguagem sadia. Tenha um procedimento discreto. Evite programas de TV impuros. Evite revistas, livros impuros, porque tudo isso se constitui transgressão do sétimo mandamento. Bata nessa tecla do seu filho. Meu filho, o oitavo mandamento diz, não furtarás. Sabe o que é que significa, meu filho? Você deve ter uma economia financeira. Você deve ser econômico. Você deve evitar o desperdício. Você deve ter alguma reserva. O dinheirinho que você pegar, vá juntando no cofrinho, no mialheiro, no porquinho. Vá juntando. Você está aprendendo a economia. Contribua para o reino de Deus. Ajude as pessoas que precisam. Se você não fizer isso, você está burlando o oitavo mandamento, não furtarás. Então você está ensinando esse padrão moral ao seu filho. Da parte, é o padrão moral de Deus, irmãos. Veja que maravilha. Padrão moral de Deus. Meu filho, o nono mandamento diz que não devemos dar falso testemunho. Mentir, caluniar, difamar. Meu filho, abomine a mentira. Ame a verdade. Condene a falsidade. Aquelas palavras com duplo sentido. Evite, meu filho. Evite tudo isso. Esse é o padrão que Deus ama. Faça isso. Depois ele vai ensinar sobre o 10º mandamento. Não cobiçarás. Sabe o que é não cobiçar? É você estar satisfeito com o que você tem. Não queira isso, não queira aquilo que você não pode. Estabeleça-se. Contente-se. Baixe sua bola. A vida não é feita assim não, que todos os nossos gostos têm que ser satisfeitos. Não pode ser dessa forma. Não cobiçarás. Ensine isso ao seu filho. Você está estabelecendo o padrão moral de Deus para com ele. Aí, irmãos, depois que você ensina essa segunda tábua da lei, fica mais fácil ensinar a primeira. Porque a segunda tábua, em relação à primeira, tem a seguinte dificuldade. O apóstolo disse assim, se você não ama os homens a quem vê, como vai amar a Deus a quem não vê? Não é? Então, se você não cumpre os mandamentos da segunda tábua com relação ao homem, como é que você vai cumprir os mandamentos da primeira tábua com relação a Deus, a uma pessoa que você não vê? Mas aí, não, você está agora ensinando os mandamentos da segunda tábua, seu filho está aprendendo, você está observando o comportamento dele, ele está obedecendo, você começa a se alegrar, meu filho, agora vou lhe ensinar a primeira tábua. Não tem outros deuses diante do Senhor. Quem tem que fazer parte da sua vida em primeiro lugar, quem tem que ocupar o primeiro lugar da sua vida, meu filho, é o Senhor. Ore a Ele, leia a Escritura, deleite-se no Senhor. Segundo mandamento, meu filho, não faça imagem de escultura. Nunca preste culto a nenhum ídolo. Seja de pau e pedra, seja homens, seja objetos. Nada, nada, nada. Só Deus merece ser adorado. Não faça imagem de escultura de forma nenhuma. É o segundo mandamento. Terceiro, meu filho, nunca tome o nome de Deus em vão. Tenha em máxima conta o respeito pelo nome de Deus. Nunca chame o nome de Deus em vão. Porque Deus não vai ter você por inocente se você fizer isso. Veja que padrão moral você está estabelecendo. É o padrão moral de Deus, irmão. Não tem coisa melhor. E finalmente o 4º mandamento. Meu filho, vamos para a igreja adorar o Senhor. Hoje é o dia do Senhor. Nada de ficar em casa. Nada de estudar. Nada de estudar para a prova. Nada de ir para a piscina, para a praia, para futebol, de ligar a TV. Nada, nada. Hoje é o dia do Senhor. O nome já está dizendo, não é seu, é do Senhor. Vamos para a igreja adorar o Senhor. Esse ponto, irmão, marca o papel mais importante do governador dentro do lar. Se ele não fez isso, ele fracassou como governador. Seu governo deve culminar com a sua família no culto público, todos presentes ali, adorando o Senhor. Se ele governar tudo mais e negligenciar esse aspecto, tudo mais será fumaça. Porque Deus não será glorificado por essa família. Essas são as responsabilidades. Segunda lição e última, as consequências nefastas de uma administração não bíblica. Se você é aquela pessoa que não conduziu sua família
segundo esses parâmetros que Deus ordenou, tenha certeza que sua família é uma família fracassada. E aqui eu quero dizer duas coisas. Existem aqueles maridos, aqueles pais, que começaram certo desde o começo do casamento. Fizeram a coisa certa. Casaram no Senhor, começaram a ensinar os seus filhos na palavra de Deus desde cedo, e até hoje seguram essa situação. Vivem as mil maravilhas. Todos na igreja, todos no caminho do Senhor. Maravilha. Agradece todo dia, Senhor, obrigado, Senhor, pela minha família. Mas existem, irmãos, aqueles maridos, pais, que começaram errado lá no começo. Começaram errado. Por dois motivos. Ou por desobediência, conheciam, não praticaram, ou por ignorância, não conhecia, não sabia que era assim. E agora tem uma família já criada. E ele precisa fazer as correções. E essas correções, eu digo a você, elas nem sempre acontecem. Ou pelo menos, nem sempre acontece do jeito que você quer. Nem sempre. Deus não tem nenhuma obrigação de consertar os seus malfeitos. Nenhuma. Mas Ele pode consertar. Ele pode consertar segundo a vontade dEle. Mas quando você quiser consertar, eu quero lhe prevenir que você vai ter a oposição de muitos parentes. Vai ter a oposição de marido, de esposa, aliás. Vai ter a oposição de avô, de avó, de tio, de tia, dos próprios filhos que não vão mais querer se adaptar a esse regime. Ó, papai agora quer levar a gente para a igreja, a gente tudo depois de grande. Não tem mais jeito. Eu não tenho mais a mínima vontade. Eu não sou desse ambiente. Eu não gosto disso. Vai encontrar muita oposição. E foi isso que Jesus disse em Mateus 10. Mateus 10, 37. Com as seguintes palavras. Não penseis que vim trazer paz à terra. Jesus disse, ó, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Por quê? Estava tudo errado em casa. Aí agora o pai tomou tenência. Tô errado, tem que consertar. Aí vai começar a consertar. Aí começa o desentendimento dentro de casa. Começa. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, mãe contra nora, nora contra a sogra. E aí vai. Em Lucas 14, Lucas capítulo 14, versículo 26, Jesus disse assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Imagine que você está querendo consertar a sua casa, mas aí o seu irmão, pai, você não pode fazer isso. Vou fazer, o Senhor vai me ajudar. Eu estou querendo seguir a lei do Senhor, e o Senhor vai me ajudar. Rapaz, não conta comigo. Você insistir nisso, vai perder seu irmão. Eu perco meu irmão. Imagine você casado, querendo consertar sua casa, e seu pai já velho, meu filho, não vai por esse caminho não, isso não dá certo não. Vai perder sua família, vai perder sua esposa, seu filho, sua filha. Eu perco. Agora, saber qual é a vontade do Senhor e não obedecer, não será mais comigo. Vou cumprir a vontade do Senhor. Você pode perder, viu? Marido, esposa, filho, filha. Quero lhe advertir sobre isso, porque Jesus nos adverte sobre isso. O certo, irmãos, é que muitos prejuízos acontecem em quem não estabeleceu uma administração bíblica no seu lar. Muitos prejuízos acontecem. Eu quero terminar o sermão mostrando aqui 3 exemplos. O primeiro é do sacerdote Eli. Eu quero que você abra a escritura em 1 Samuel 3. Um homem de Deus, sacerdote Eli. 1 Samuel capítulo 3. Ele ficou sabendo do comportamento dos seus filhos, comportamento errado dos seus filhos, e não tomou providências. Fez vistas grossas. Então 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 11 até o 14, está escrito assim: disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. E essa coisa aqui vai ferir os sacerdotes, vai ferir os filhos dele. O que Deus atingiu o sacerdote?
Porque o sacerdote ali, irmãos, era uma sumidade em Israel. Era uma sumidade. Pois Deus está dizendo, eu vou fazer uma coisa em Israel, que todo aquele que ouvir vai lhe tinir ambos os ouvidos. 12. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque Deus já tem dito, Eli, seus filhos estão errados, Eli. Você é o comandante da casa. Governe seus filhos, Eli. Coloque seus filhos no prumo, Eli. E Eli, protelando, pensando que Deus não estava só dando sugestões. Aí versículo 12, Deus diz, naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Olha a falha do pai aí, não repreendeu o filho. Tem que repreender mesmo, irmãos, o filho. Precisa ser repreendido. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Deus estava profundamente indignado. Foi o que aconteceu, irmãos. Julgamento veio. Juiz de Deus veio. Quando chegou o dia certo de Deus, ele mandou o juízo. Mandou o juízo sobre os filhos de Eli. Mandou o juízo sobre Eli, como pai, como responsável pelo lar. Mandou o juízo sobre a família de Eli. Mandou juízo sobre a nação de Israel. Mandou juízo até sobre o culto, porque a arca do Senhor foi roubada. Vejam, irmãos, o prejuízo quando o chefe da casa não comanda a sua casa. Veja o prejuízo. Capítulo 4, a partir do versículo 10. Acompanhe. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Capítulo 4, versículo 10. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30 mil homens de pé. 30 mil soldados foram mortos nesse dia. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Veja, 30 mil israelitas morreram, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias morreram, a arca de Deus foi roubada. Prejuízo para a nação, prejuízo para os filhos do sacerdote, prejuízo para o culto, porque sem a arca não acontecia o culto. Tem mais, segura aí. Então correu um homem de Benjamim. A partir do versículo 19, fica melhor. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida. Finéias foi o filho que morreu, né? A nora estava grávida, a esposa dele. Próximo do parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus foi tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam, não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. No versículo 12, então correu um homem de Benjamim, saiu das fileiras, e ao mesmo dia chegou a Siló, trazia rasgado as suas vestes sobre a cabeça, terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou, que alvoroço é esse? Então se apressou o homem, e vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Seus olhos tinham cegado, já não podia ver. Disse o homem a Eli, eu sou o que saí das fileiras e delas fugi, hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli, que sucedeu, meu filho? Ele respondeu o que trazia. Então respondeu o que trazia as novas e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. E entre os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu ali da cadeira para trás, junto ao portão. E quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porque era já idoso, era já homem velho e pesado. E havia ele julgado a Israel 40 anos. 30 mil homens morreram. Ofni e Finéias morreram. A arca foi tomada. Eli morreu. A sogra, a esposa de Finéias, a nora, morreu. E colocaram o nome da criancinha que sobreviveu, Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. Tudo isso porque
Eli não governou os seus filhos. Tudo isso porque Eli não governou os seus filhos. Segundo exemplo, Acã. Acã pecou. A família toda foi destruída, mostrando a imensa responsabilidade que Deus coloca sobre a posição dos homens do pai. Quando o pai peca, toda a família sofre. Toda a família sofre. Em Josué capítulo 7, veja o que aconteceu com Acã. Roubou a capa, a prata e o ouro, que Deus tinha proibido não tirassem nada dos habitantes de Jericó quando a cidade fosse vencida. Mas ele prevaricou e ele roubou. Capítulo 7 de Josué, versículos 24 a 26. Então Josué e todo Israel com ele, tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, que ele tinha roubado, né? E seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Cremação é para condenados. Cremação é para condenados. Que Deus ordenou para os santos foi o sepultamento. Crente nenhum deve ser cremado. Acã foi cremado. Levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Veja, o pecado de Acã estendeu-se a toda a sua família. A sua condenação atingiu a sua família também. E o terceiro e último exemplo, o exemplo de Davi. Davi começou a reinar. Deus disse: vocês não multipliquem, vocês que são reis, não multipliquem nem mulheres, nem multipliquem cavalos. Porque a multiplicação de cavalos significa um exército fortíssimo, e o homem tendia a confiar no exército e não no Senhor. Não multipliquem cavalos, não multipliquem esposas, porque isso é adultério. Davi assume o reino, começa a multiplicar esposas. Quando multiplica esposas, multiplica também o quê? Filhos. Muitos filhos ele teve. De uma mulher teve 2, de outra 3, de outra 4, e assim variando. Aí aconteceu, irmãos, um atentado dentro da família de Davi. Ele tinha um filho chamado Absalão, que tinha uma irmã Tamar. E também tinha um outro filho chamado Aminon, de outra esposa. Nós viviam todos ali no palácio, juntos brincando. Pois não é que Aminon se apaixonou pela irmã Tamar, filha de Davi. Ele também era filho de Davi, mas ela de outra mãe. Ele achou-se o direito de se apaixonar por ela. E veja o que aconteceu. Segundo Samuel, capítulo 13, versículos 1 e 2, diz assim: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Ela era muito bonita. Amnon, filho de Davi também, se enamorou dela, da sua irmã. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer. Foi uma paixão arrebatadora, paixão carnal, arrebatadora, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Mas ele tinha um primo muito astuto e disse, soube do problema, e disse: rapaz, faça assim, assim. Ajudou o seu primo a fazer um estratagema maligno, sabe, irmãos? Ele se fingiu de doente, e o rei foi visitá-lo e disse: olha, papai, estou sem fome, não consigo comer, acho que vou morrer. Talvez se minha irmã vier aqui e me der a comida na minha boca, talvez eu coma. E foi isso que aconteceu. No versículos 10, a partir do versículo 10, aí Davi volta para o palácio e manda que a menina Tamar vá servir ao seu irmão. Davi nunca pensou que pudesse acontecer alguma coisa dessas. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara, ao quarto, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como dos loucos de Israel. Agora, pois, peço que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Que terrível, né, irmãos? Mas aí
ela foi humilhada para casa depois do fato. E ela tinha um irmão chamado Absalão. Ele soube do fato e ficou calado. Ficou calado o tempo todo, só se vingando no coração e planejando uma vingança. Depois de algum tempo ele se vinga. Ele resolve dar um banquete a todos os seus irmãos. Vai convidar o pai também. O pai disse: meu filho, eu estou muito ocupado, eu não vou não. Mas seus irmãos vão todos para o banquete. E os irmãos foram. E ele deixou servos seus de espreita nesse banquete, para quando tiverem oportunidade, ferissem Aminon. Versículo 23 diz assim: passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei para esse banquete que eu estou me referindo. Versículos 28 e 29. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou no seu mulo e fugiram, depois do crime. E Aminon ficou lá, se esvaindo em sangue, e morreu. A partir daí, Davi começou agora a perseguir Absalão, que fugiu. Tem um filho morto e um filho perseguido pelo próprio pai. Repare que situação. Tudo isso, irmãos, porque Davi multiplicou mulheres, multiplicou filhos, e estava muito ocupado com o palácio, não deu assistência às esposas, aos filhos. Os filhos iam sendo criados feito bicho, cada um por si, ele sem dar assistência, sem conduzir pelos caminhos do Senhor, preocupado com os negócios do reinado, fazendo investidas, guerras, e foi deixando lá, foi deixando lá, foi deixando lá. E começou a acontecer essas coisas. Agora o rei está perseguindo o próprio filho para prendê-lo. E o menino foge para o exterior. Capítulo 15, versículos 13 e 14. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Absalão agora promoveu uma revolta contra o pai e conseguiu seduzir todos os povos de Israel. O negócio foi tão sério que no versículo 14 disse pois Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. O pai fugindo do próprio filho, junto com o seu exército fiel, porque o exército infiel já tinha se passado, se bandeado para o lado de Absalão. Qual foi o resultado disso tudo, irmãos? Capítulo 18, versículo 9 diz assim: porque deu-se a guerra, né? Indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante, deixou lá o seu chefe pendurado na árvore. Versículo 15 diz assim: cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe, que era o ministro da guerra de Davi, primo de Davi, e feriram a Absalão e o mataram quando ele estava pendurado. E no versículo 33, então o rei, quando soube do fato, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. O pai que não conduz o seu filho pelo caminho do Senhor vai terminar chorando o seu filho, a morte do seu filho, como aconteceu com o próprio Davi. Termino dizendo o seguinte: o homem deve dar atenção à sua esposa, aos filhos, ler com eles, passear com eles, viajar com eles, entreter-se com eles, prover-lhes de desenvolvimento na música, nas línguas estrangeiras, nas artes. Deve sim, deve fazer isso, está certo. Deve ser atento às necessidades da família, como roupas, alimentação, escolaridade, medicamentos, conselhos, bem-estar mental e emocional. Deve sim, está certo fazer isso. Deve proteger a família de qualquer situação que prenuncia um mal, seja de amigos, hábitos, músicas, vizinhos ou parentes.
Deve sim, está certo fazer isso. Deve instruir sobre hábitos saudáveis de higiene pessoal, alimentação, boas maneiras, conversação. Deve fazer isso? Deve sim, está certíssimo fazer isso. Porém, uma coisa eu digo, sua maior responsabilidade é conduzir seus filhos à vida eterna. Antes mesmo de fazer qualquer outra coisa, prioritariamente você deve conduzir os seus filhos para a vida eterna. Prioritariamente. Se você fizer tudo mais e não fizer isso, você terá sido o mais fracassado dos pais. E sua derrota como chefe de família vai ecoar por toda a eternidade. Por outro lado, se você não conseguiu realizar seus filhos profissionalmente, materialmente, conjugalmente, mas os conduziu a Cristo, mas os conduziu à vida eterna, você foi o melhor dos pais. Você cumpriu o seu papel. Foi o melhor dos pais. Olhando dessa perspectiva, meu irmão, você pode entender que a coisa é infinitamente mais séria do que você possa imaginar. É mais séria do que você possa imaginar. Como homem casado, você tem responsabilidades temporais de efeitos eternos. Responsabilidades temporais aqui, mas cujos efeitos são eternos. Se você acertou na criação da sua família desde o começo, ótimo! Continue fazendo assim e continue contagiando os homens ao seu redor, para que eles façam assim também com suas famílias. Agora, se você errou lá atrás e você deseja consertar, então preste atenção agora no que eu vou dizer. Você vai ter uma luta com Deus de vida ou morte. Vai ter uma luta com Deus de vida ou morte. Você vai ter uma luta com Deus 24 horas por dia, em oração, em clamor, em lágrimas, até o último instante seu aqui na terra. Não pode ser diferente disso. Não dê descanso a Deus. Faça como a viúva pobre fez com o juiz iníquo. Não dê descanso a Deus, nem de dia nem de noite. Urre diante do Senhor. Porque é melhor que você pare tudo que você está fazendo. Pare tudo. E vá cuidar exclusivamente dessa tarefa. Porque se você não lograr êxito, sabe o que é que vai acontecer? Se você não lograr êxito em conduzir sua esposa e seus filhos a Cristo, você como crente vai gozar a eternidade no céu. Enquanto sua família vai amargar uma eternidade no inferno. Por negligência e irresponsabilidade exclusivamente suas. Suas. Por isso, não dê descanso a Deus. Corra agora. Vá para casa chorar e urrar diante do Senhor. A ver se Ele se dispõe a salvar sua esposa e seus filhos. Porque você, como crente, vai para o céu. Mas sua esposa e seus filhos vão para o inferno. E vão ficar lá em desespero e em tormentos dia e noite. Em épocas que tomam sobre épocas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém.